Oi, Carol, tu sabe onde tá a campanha do Ganha-Ganha deste mês? Oi, Marcos, tu encontra lá no Portal Elevato. Tá bom, valeu. Ô, Carol, e o regulamento da campanha do Clube E? Lá no Portal Elevato. Mas tu sabe tudo mesmo, né? Não, eu só entro no Portal Elevato. Carol, onde estão os treinamentos da Eleva? Lá no Portal Elevato. Tá bom. E os comunicados? Lá no Portal Elevato. Tá bom. Tá, e as metas? No Portal Elevato? Nós vamos ganhar a Copa, hein? Valeu. Luca, tu sabe quando é que é o próximo feriado? O RH publicou no Portal Elevato. Meu Deus. Tia Loeci, me confirma uma coisa. O quê? Tá tudo nesse Portal Elevato? Tá sim. E o cafezinho? Ah, não. Esse tá comigo. Campanhas, treinamentos, comunicados, processos, metas e muito mais. Tá lá, no Portal Elevato. Se a dúvida existe, a resposta tá lá. Mas o cafezinho é só aqui comigo. Olá, querido colega Elevato. Eu sou o Marcos, coordenador de comunicação do Grupo Elevato, e antes de começarmos a segunda edição do Elevato Conecta, preciso te passar alguns avisos importantes. O primeiro aviso dessa edição tem a ver com o formato que pensamos para a sua melhor experiência. Desta vez, o Elevato Conecta foi gravado com antecedência. Essa escolha foi pensada para garantir uma melhor experiência para você que está assistindo, evitando problemas técnicos que podem acontecer em transmissões ao vivo, como, por exemplo, a oscilação da internet, falhas de áudio, imagens ou interrupções durante a apresentação. Além disso, o formato adotado nos ajuda a garantir uma melhor distribuição de conteúdo para você, com mais organização, clareza, objetividade, garantindo que as informações cheguem de forma mais fluida e sem o retrabalho. Também é uma forma de valorizar o seu tempo. Sabemos que a rotina nas lojas e nas áreas administrativas é intensa. Por isso, organizamos este momento para que ele seja mais otimizado, produtivo e conectado com os temas que realmente importam para o nosso dia a dia. Agora, vamos falar sobre ações, reconhecimentos, resultados e movimentos estratégicos dos próximos passos do Grupo Elevato. Então, aproveite esse momento, acompanhe com atenção e venha comigo para mais uma edição do Elevato Connect. Muito bom dia, que especial ter todos vocês aqui novamente na segunda edição do Elevato Conecta, um programa de alinhamento, informação e comunicação sobre os nossos resultados do trimestre e também os nossos próximos passos. Dando início, vamos falar já diretamente com o fórum de pessoas, né? Falando sobre treinamento, falando sobre cuidado com as pessoas, os promovidos e também os novos colegas que estão chegando aqui no Grupo Elevato. Para isso, não estou só, estou aqui com o Lucas Barcelos e a Andrea Ritzel, nossas duas lideranças aí que diariamente estão conectadas, pensando e trabalhando em cima do foco nas pessoas. Então, Lucas, consegue nos dar um parâmetro de como foi o trimestre do mês de... como foi o trimestre de abril, maio e junho nos nossos treinamentos e quais são os nossos próximos passos? Claro, Marcos. Primeiramente, né, bom dia a ti, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Como é importante a gente estar fazendo esses alinhamentos, estar podendo compartilhar o que acontece em cada área. Então, espero que a gente consiga aí compartilhar dados que fazem parte do dia a dia de cada um que está aqui. Então, falando de capacitação e treinamento de vendas, né, realmente, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa visão de uma pesquisa que é feita hoje nos treinamentos que a gente tem feito como rotina na empresa. Na última que a gente fez, a gente estava iniciando o processo do Recorte Eleva. Hoje ele já é uma ferramenta consolidada dentro da empresa. Hoje a gente se orgulha muito de falar que temos 30 treinamentos realizados, aconteceu agora no final do mês de julho ainda, então de junho, desculpe. A gente tem 30 eventos que acabaram acontecendo. Nesses 30 eventos, a gente se orgulha muito de ver que são temas variados e a gente tem contado com a participação
muito grande dos times vendedores, gerentes, inclusive cargos que estão na ascensão comercial dentro da empresa. Para nós é muito orgulho poder começar esse processo, porque embora o número seja grande, a gente sabe que é o início de um trabalho, de uma rotina que vamos ter de desenvolvimento na nossa empresa. E falar disso é falar de qual que é o maior ativo hoje da empresa, né? São as nossas pessoas. Esse fórum que a gente está começando a falar de pessoas, ele fala do ativo que vai transformar o mercado, que vai fazer as coisas acontecer, que todo dia faz a diferença para o nosso cliente. E nesse momento desse treinamento, a gente fala de 2 investimentos que estão acontecendo. Um é o investimento do grupo, onde a Elevato investe tanto na hora de trabalho, tanto na capacitação, nas premiações, tudo que é feito de back office e depois também na hora do treinamento acontecer para cada um de vocês participarem. Mas a gente tem também o comprometimento mútuo. Afinal de contas, o aprendizado ele depende mais de quem aprende do que quem de fato está compartilhando esse conteúdo. E é tão bom ver que as pessoas estão comprando a ideia, a gente tem visto o engajamento aumentar, a gente tem visto cada pesquisa sendo respondida e com ideias, com movimentações que são necessárias para melhorar ainda mais o processo. Então, queria agradecer demais aí cada um que responde. E não seria tão importante se não tivesse o resultado aqui, né? Então, quando a gente recebe essa importância dessa informação de vocês, imediatamente ela vai sendo utilizada para abastecer o nosso dia a dia ali com treinamento. Então, aqui a gente tem os principais pontos das perguntas, né? Então, relevância do tema, hoje a gente tem aí a maioria do time entendendo como é excelente, depois a outra maioria como bom, pouco relevante aí o número de respostas, mas a gente tem analisado principalmente nesse detalhe, né? Quem quiser fazer uma resposta que não compreenda entre excelente e bom, por favor, coloque uma observação que vai nos ajudar. A ideia, na verdade, é a gente seja bom para todos, né? Ou excelente para todos. Depois, o impacto na performance do dia a dia. Nossa preocupação é tentar trazer conteúdos que são, de fato, colocados no dia a dia do vendedor, no dia a dia de loja, que se encaixem, né, nesse ponto. Falar também da duração do conteúdo. A gente tem tentado aí respeitar ao máximo, né, iniciar no horário, finalizar no horário, ou antes do horário, né, e tentar fazer um pocket de um treinamento que a gente sabe que poderia ser muito longo, que poderia compreender horas, mas a gente tenta fazer aí trazendo o cerne do conteúdo. E isso tudo só tem sido possível também graças à informação que cada um tem trazido. A gente vai falar um pouquinho sobre os horários. Quando a gente começou o projeto, a gente pensava em criar uma cultura de treinamento. A primeira coisa da semana de cada colaborador do time comercial, ela deveria ser olhar para a capacitação, olhar para a sua preparação para entregar o melhor para o cliente, que é de fato o nosso objetivo enquanto empresa, né? Então a gente tem aí 76% do time aprovando entre excelente e bom. Então, para quem está nos respondendo como positivo, que bom. Para quem não está nos respondendo como positivo, eu convido, né, a tentar olhar, porque se a maioria está entendendo, tentar olhar para o seu dia a dia, fazer uma organização. Eu sei que são os primeiros minutos da manhã na segunda-feira, mas é tentar organizar as coisas ainda no final de semana, para que a segunda-feira seja de fato dedicada, para que a gente possa estar com um olhar para isso. O fato de a empresa fazer esse treinamento rotineiro toda segunda-feira mostra que é algo de fato importante, né? A gente quer posicionar a Elevato como uma empresa que ela não é só uma empresa, ela é uma empresa universidade, a gente forma nossas pessoas. Da mesma forma, a gente tem feito hoje o recorte para gerentes, onde a gente tem conseguido aí fazer diversos conteúdos já aliados para gerência, que ainda está, vou dizer assim, num processo de evolução tão grande quanto esse, mas a gente vai ter nos próximos trimestres aí muito conteúdo pela frente. Queria falar do engajamento, porque sem as pessoas, sem as lojas, sem os times participando, nada disso aconteceria. Então a gente tem as lojas aí que mais tiveram participação dentro do recorte, tem a Nilo em primeiro estilo. Claro que eu sei que o número de pessoas é maior, mas aqui eu quero destacar também muito equipes menores que conseguiram ter resultados maravilhosos, como tipo, o caso de Canoas, Palhoça, Aquara e Laranjal. Então, parabéns a esses times. Quero dizer que provavelmente o que vai mudar aí para que todas as lojas se conectem é quando a gente estiver premiados em todas as lojas lá. Então fiquem firmes, estudem, peguem o conteúdo que logo em seguida vai chegar no teu momento aí de ganhar um prêmio do Recorte. Colaboradores, então, que estão destacando aqui, eu queria dizer que a Tatiane Canoas,
já foi uma das premiadas, né? Temos o Flávio, que ainda não ganhou nenhum prêmio com a gente, temos a Lise lá de Taquara também, que ainda não foi premiada, mas que está aí, né? Participa, responde a pesquisa, dão ideias, e esses colaboradores são os que estão fazendo aí diferença para o dia a dia. Quero dizer que dentro das respostas que estão acontecendo ali, muitas delas, lá na observação, são colocadas informações e a gente está olhando para elas, tá? Com revisão dos horários é algo que a gente tem visto que o comentário acontece, porém, ele ainda é pouco representativo. Com relação à gravação das lives, a gente gostaria de comunicar a vocês que o Portal Elevato hoje vai ser o local específico onde todo o conteúdo do Recorte Eleva vai estar junto com todas as outras informações da empresa. O convite é acessar o Fique por Dentro, treinamento Recorte Eleva, você vai encontrar, esse seria o caminho, né? Para os treinamentos, mas também para ficar sabendo de tudo que está acontecendo na empresa, não tem caminho melhor que esse. Demandas por assuntos, tem surgido muitos assuntos, como aqui trazendo, né? Tintas, base de registro, vinílicos, piso aquecido, louças. Algumas a gente já conversou com vocês, outras eu já estou agendando com o fornecedor, porque eu tentei compartilhar, criar um treinamento em tamanho menor, um formato menor, mas eu vi que o conteúdo era muito amplo. Então, primeiro, a gente vai fazer um treinamento maior, depois a gente vai fazer um recorte para colocar para vocês poderem participar. Por último, aqui as premiações, né? Continuem colocando lá qual é o prêmio para que a gente tenha um norte. Então, a gente vai ter aí uma safra de air fryer que vai chegar para todo mundo e depois vamos voltar com bastante TVs aí. Notebook fica fora do nosso orçamento. Fiquem à vontade aí para colocar ideias, que isso vai ajudar muito. Temos já treinamentos agendados de fornecedores, dia 1º/7 agora. A gente vai começar às 8h45. Metais básicos da Docol, ele é um treinamento bem bacana. Eu fiz esse treinamento e acredito que todos vocês aí vão gostar muito, vai tirar bastante dúvida. Depois a gente vai ter pisos vinílicos, louças sanitárias, já estão agendados. E se você tiver dificuldade com algum conteúdo, por favor, pode mandar para a gente ali nas pesquisas, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Queria falar só que obrigado. Vocês fazem parte do engajamento e envolvimento e juntos a gente vai buscar excelência na venda, no atendimento, na nossa melhor performance. Afinal de contas, estamos todos aqui para fazer o melhor para o nosso cliente e nada melhor do que a gente fazer isso estando bem preparado. Muito obrigado, Marcos. Acho que era isso que eu queria compartilhar de treinamento aí com o time. Muito obrigado, Lucas. Clareza sobre uma cultura organizada de treinamentos, né? Toda segunda-feira nosso time de vendas, nas quintas-feiras nosso time de gestão, mostrando que a empresa toda está em um movimento de capacitação. E gente que tem conhecimento, o resultado flui naturalmente, né? Eu sei que para isso, além de toda a capacidade, um time precisa estar saudável, né? Cheio de cuidados. E com isso, cuidando do bem mais precioso da Elevato, né? Eu recebo aqui a Andrea Ritzel para falar um pouco sobre esses cuidados. Recentemente a gente aplicou uma pesquisa e a gente vai poder se aprofundar mais em relação a esses resultados. Andrea, tudo contigo. Olá, bom dia. Um prazer estar aqui falando com todo o time do Grupo Elevato, falando sobre a nossa pauta aí de pessoas, nosso comitê de pessoas, trazendo aqui assuntos sobre o cuidado, a cultura e a saúde em foco. Temas bem importantes para que a gente possa ter uma equipe qualificada, saudável em busca dos nossos resultados. Então, trazendo um pouco do resultado do último trimestre, esse momento é para isso, para a gente poder ter a ciência de tudo que vem acontecendo e todos ficarmos na mesma página, como é que está o resultado de cada departamento, de cada setor e da empresa como um todo. A gente traz aqui o resultado da pesquisa de riscos psicossociais. Fizemos em março o convite para todos os colaboradores preencherem uma pesquisa anônima, sigilosa, dizendo como é que estão percebendo o nosso ambiente organizacional, como é que está a nossa cultura, como é que estão os riscos do nosso ambiente, no nosso dia a dia. E a resposta foi muito importante e muito positiva, que veio, então, assim, na maior parte das respostas, de que o nosso ambiente é um ambiente saudável e respeitoso. Isso para nós é muito importante porque vem de encontro à nossa cultura e aos nossos valores desde a fundação da empresa. Apareceu que a gente tem um clima saudável entre nós, entre as pessoas, entre as lideranças, não temos indicativo de adoecimento coletivo ou hostilidade organizacional, temos relações fortes, temos uma boa relação entre lideranças, equipes,
pautada sempre no respeito entre as pessoas, o respeito mútuo. Apareceu também que temos segurança total, é percebido pelos colaboradores um ambiente onde temos segurança psicológica, segurança total, sem evidências de assédio e sem termos um ambiente hostil. Então, isso é o reflexo realmente dos nossos valores, de uma cultura forte baseado em pessoas. Refletiu no resultado da pesquisa. Temos também uma consistência e uma cultura forte, temos um forte alinhamento cultural, onde as relações saudáveis sobrepõem todas as tensões do dia a dia, porque a pesquisa não diz que a gente não tem desconfortos, conflitos, tensões, que a gente não tem na operação várias situações difíceis para lidar, mas o que diz a pesquisa? Que o nosso alinhamento cultural, a nossa cultura forte, a nossa cultura nas pessoas e nas relações saudáveis sobrepõe as dificuldades do dia a dia que qualquer organização tem e que acontece em qualquer grande empresa, né? E uma outra coisa muito importante é que os dados dessa pesquisa reforçaram a nossa pesquisa da GPTW, né? Vocês vão lembrar, em outubro do ano passado, a gente fez a pesquisa de Great Place to Work, de uma boa empresa para se trabalhar, e também apareceu que temos um ambiente saudável, um ambiente com boas relações, e que somos uma ótima empresa para trabalhar. Então, as duas pesquisas, em momentos diferentes, seja no ano passado, seja agora em março, realmente reforçam de que a nossa postura de cada um de nós está alinhada com a nossa cultura, fazendo esse ambiente robusto, forte, saudável. Independente da gente ter, né, um bom cenário de cultura organizacional, o Grupo Elevato, a empresa, e através do RH, formou e fundou e inaugurou, nesse mês de junho, o Comitê de Saúde Mental e de Ambiente Organizacional. Temos agora um fórum de 8 pessoas, 8 lideranças, onde a gente escolheu pessoas de diversas áreas da empresa, ou seja, é um fórum multidisciplinar, inclusive com pessoas de áreas geográficas diferentes, para que a gente some os olhares diferentes de cada liderança participante desse comitê, para que a gente possa fazer, sim, a prevenção da saúde mental dentro da empresa. Então, a prevenção ativa é pensando em promover o bem-estar emocional antes que os problemas surjam. Muito pior a gente resolver os problemas depois que eles já se instalaram, então a gente poder efetivamente seguir pensando em prevenção, em escuta e apoio. O comitê nasceu também para ouvir e construir soluções em conjunto com os colaboradores. E, como eu já falei, diferentes olhares de pessoas de áreas diferentes, com idades diferentes, com geografias diferentes, para olhar o todo, que realmente é muito grande e a gente precisa se apropriar de todas as realidades. Então, acreditamos que o comitê vai ter um longo trabalho pela frente e realmente em prol das nossas pessoas e buscando reforçar a saúde mental de todos nós. E aí tem uma fala importante que acho que a gente precisa dar consciência e falar sobre isso, porque não é a empresa que faz sozinha um ambiente saudável ou que proporciona a saúde mental. É algo compartilhado, é algo em conjunto. A saúde mental, ela é uma escolha diária. E é importante a gente falar um pouquinho sobre isso e dar luz a essa fala para todos os colaboradores. A gente precisa de alguns momentos para que a gente possa recarregar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Então, aqui a gente traz 5 dicas, algo bem objetivo, bem prático, para que cada um possa achar a forma melhor para deixar a sua mente mais tranquila. A gente precisa desconectar para recarregar. Parece ambivalente isso, né? Mas para recarregar, a gente tem que estar desconectado. O mundo hoje está muito hiperconectado, a gente tem muita informação, a gente está em muitos fóruns, cursos, treinamentos, redes sociais, uma série de coisas acontecendo, e a gente muitas vezes sai do ambiente de trabalho e segue nessa mesma batida. A gente só transfere essa hiperconexão para nossa casa, lá para o sofá de casa, e acaba não descansando. Então, o convite é desconecte para recarregar, momentos sem celular, o cérebro precisa de pausa, ele precisa de descanso. A rede social, ela é extremamente importante hoje, seja para o lazer, seja para trabalho, seja para a nossa própria venda, para os nossos resultados, mas a gente precisa cuidar muito da questão das comparações.
Dificilmente alguém coloca na rede social algum conteúdo negativo, alguma fala de que está com problema, sempre vem aquela história da vida perfeita. E a gente tem a tendência, o ser humano tem a tendência de se comparar com o que está vendo nas redes sociais. Só que isso acaba gerando frustração, ansiedade e muito mais sensação de cansaço. A gente acaba não desconectando e não conseguindo ficar tranquilo, que é o que se precisa para a mente estar bem e para o dia tranquilo a gente poder trabalhar. E uma questão importante é a gente colocar o descanso como prioridade. Não assim, se der um tempinho, eu descanso. Não. Dormir bem, fazer um lazer em casa, estar com a família, efetivamente descansar como um ponto importante do equilíbrio emocional e do equilíbrio mental. Mexer o corpo, fazer atividade física, se alimentar bem e escolher hábitos positivos, né? São 5 dicas importantes para que a gente faça cada um a sua parte. A empresa, a companhia, a organização faz a parte dela de proporcionar um ambiente saudável, mas está na mão de cada um de nós também fazer a nossa parte para nossa mente estar tranquila, para a gente recarregar, para a gente poder no dia seguinte começar do zero, começar bem, feliz, ser produtivo. E aí a gente precisa lembrar que a gente é a nossa prioridade. 100% de compromisso com o nosso equilíbrio. E aí, gente, dicas importantes, porque às vezes a gente se coloca numa situação de autocobrança, né? A gente não precisa estar disponível o tempo todo para tudo e para todos. A gente pode se priorizar em alguns momentos. A gente não precisa ver todas as notícias, saber tudo, estar conectado o tempo todo. A gente não deve se comparar com a vida dos outros. Cada um tem um lado bom da sua vida, mas também tem as dificuldades, tem os perrengues, como a gente diz. E lembrem, desacelerar não é perder tempo. Desacelerar é cuidar da sua saúde, é cuidar de você. Então, 100% do compromisso de cada um de nós com o nosso. Falando em saúde mental, em comitê de saúde mental, a gente entra na parte da saúde física também. Cuidar da saúde física é cuidar da nossa vida. Casa é vida, e a gente está aqui para lembrar sobre isso. A nossa vida, ela pulsa e ela é importante. É muito importante que a gente faça as revisões anuais de prevenção. A gente precisa cuidar. Câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de próstata, HPV, gripe, e a gente precisa, é um combo, né? O nosso bem-estar entra com a saúde mental, entra com a saúde física e entra com a saúde emocional. Então a gente não pode descuidar dos cuidados, porque a prevenção é o caminho. A gente já falou antes, sempre que a gente for tratar, né, uma doença ou alguma questão, é muito mais difícil. Então vamos prevenir e nos atentar para 100% aí das atitudes com relação à nossa prevenção de saúde. E é importante também a gente olhar para as campanhas de vacinação. Agora, a informação que se tem é que todo o estado do Rio Grande do Sul está com a vacina da gripe, da influenza, liberada para todas as idades. Então, busque no posto de saúde perto da sua residência, da sua casa, para saber quais são os horários de vacinação, vacinar as crianças acima de 6 anos, você, porque a gente tem visto todo mundo que tem pego a influenza, que tem se gripado agora, tem dito que está cada vez mais forte, está cada vez pior, os sintomas estão muito ruins. Isso, além do nosso corpo, né, da nossa saúde ficar fragilizado, a gente também acaba deixando de estar no trabalho, acaba deixando os compromissos. Então, assim, é importante o foco na nossa saúde, estar atento às campanhas todas de saúde que existem aí disponíveis, gratuitas, né, em cada região. Depois da pauta que trouxemos sobre a saúde mental dos colaboradores, os riscos sociais, a nossa cultura forte, entendemos que um time saudável cresce. E aí a gente vai apresentar agora para todos vocês como foi esse trimestre na movimentação das pessoas, os novos colegas que chegaram para brilhantar aí as nossas equipes. Vamos passar aqui para a tela para enxergar um pouquinho desses números. Nós temos nesse trimestre 36 novos colegas, é muita gente chegando no time, com muita força, com muita vontade, com muita garra, para querer construir resultados e construir a sua história. Então, claro, a gente tem em Santa Catarina 2 novas lojas, e lá a gente tem 10 novos colaboradores que chegaram para arrasar lá em Santa Catarina. Temos 26 novos colaboradores nas filiais do Rio Grande do Sul, nos nossos CDs. Então, bem-vindos aos 36 novos colegas que vocês
sejam felizes, construam história, realmente façam resultados incríveis por vocês e para suas unidades. Tivemos 5 promoções nesses últimos 3 meses, em 17 filiais que tiveram essas movimentações. Tem mais números aqui para a gente trazer. E tivemos vários talentos aí sendo reconhecidos. Tivemos lá em Novo Hamburgo a Júlia da Rosa, foi promovida ao cargo de vendedora trainee, ela começou conosco lá na recepção e realmente mostrou aí seu carisma e seu talento para passar para essa área tão importante que é a área de venda. A Maina, que é da Matriz, era a nossa caixa, que passou por várias unidades, era a nossa caixa fullista, hoje está no cargo de assistente administrativa de loja, também sendo valorizada por todo o esforço e todo o comprometimento que ela entregou ao longo dos anos que trabalhou. A Carolina Chaves Gama estava lá no nosso CD de Gravataí e foi para Gravataí ainda, mas para a loja, para poder dar o super auxílio para a Miriam e para o Pablo na área de vendas, podendo se preparar também para daqui a pouco decolar uma carreira solo como vendedora. O Eliezer também foi promovido a vendedor, ele começou lá na Nilo, daí ele saiu da empresa, ele voltou, passou pelo compras e agora recebeu a oportunidade e está voando muito, muito engajado aí nesse novo início de uma nova carreira. E a Vitória Vieira Timóteo está arrasando também ali no CD de Gravataí, no assistente administrativo 2, ela está auxiliando muito a Ávila e a equipe, agora principalmente na licença aí da Carol, né, que está com o Benício ganhando o bebê, e ela está ali realmente experimentando uma função nova e auxiliando muito o grupo. Então a gente tem realmente pessoas diferenciadas, especiais, fazendo história, fazendo carreira, e a gente deseja muito sucesso, e também eles inspirem outras pessoas, né? Todos nós temos oportunidades, a Elevato é um celeiro de oportunidades, a gente tem o propósito, como o Írio, nosso presidente, diz, que é efetivamente ajudar as pessoas, oportunizar que as pessoas melhorem de vida. Então aqui a gente tem exemplos concretos e reais, tenho certeza que a cada trimestre a gente vai ter muito mais, ainda mais com toda a parte de treinamento, de desenvolvimento cada vez mais organizada dentro da empresa, a gente vai ter pessoas aproveitando as oportunidades que aparecem aqui no nosso grupo. Então, a gente parabeniza a todos, desejamos realmente uma carreira e uma jornada maravilhosa, que seja aí a fonte de inspiração para todos nós, para que a gente tenha um grupo cada vez mais forte, saudável, unido e com muito resultado. Precisamos muito da performance, mas sempre alinhado às pessoas com saúde e com equilíbrio. E esperamos vocês no próximo Conecta daqui a 3 meses para dar mais notícias e mais informação. Especial poder ver um fórum em que a gente está plantando conhecimento, regando com cuidado e tenho certeza que vamos colher grandes resultados. Essa é a Elevato do futuro, amor pelas pessoas e muito conhecimento. Então, Lucas, Andréia, muito obrigado por esse tempo especial aqui. Agora vamos para o próximo fórum. Dando sequência à segunda edição do Elevato Conecta, agora a gente vai falar sobre o nosso fórum comercial. Vendas, todo mundo que está envolvido nesse fórum aí, principalmente a Cláudia que está aqui com a gente e a Luiziana representando o Compras. 2 pessoas que diariamente respiram e operam essas áreas e têm um impacto estratégico gigantesco no nosso time de vendas. Então, para iniciar esse fórum, abrir esse fórum, a Cláudia, nossa coordenadora de marketing, vai poder trazer um pouco mais das ações passadas e os nossos próximos passos em campanhas e tudo que envolve o marketing. Cláudia, tudo contigo. Obrigada, Marcos. Eu acho que falar aqui sobre essa conexão com o relacionamento continua sendo a base do nosso negócio, base da Elevato, base da nossa cultura. Então, eu preparei aqui algumas temáticas que são extremamente importantes, né, para o nosso andamento, para o próximo semestre, para os próximos anos, enfim, para o nosso dia a dia. Retomar que Clube não é um programa de viagens ou apenas um meio de participar de eventos e ter verbas de marketing. O Clube ele é um programa de relacionamento. E relacionamento continua sendo a nossa maior vantagem competitiva. Né? Então, onde a gente tem diferença do nosso concorrente é a forma como a gente atende, a forma como a gente se relaciona. Se a gente faz igual todo mundo, nós não estamos com nenhum motivo competitivo, né, com o nosso cliente.
Então, eu vim trazer aqui para vocês algumas campanhas, né, que já finalizaram, a gente está numa correria aí danada para conseguir entregar tudo. O Anuário Conectar, é um anuário que está na sexta edição, muito importante. A gente tem aí os nossos profissionais sendo premiados, alguns desde o primeiro anuário, outros, né, chegando agora nessa entrega, nessa premiação. Esse ano, só para recordar que esses profissionais eles vão para o Rio, em Mangaratiba, em setembro, bem no miolo do nosso aniversário, né, aniversário Elevato, para receber imersões de vários palestrantes super importantes, né, no meio da arquitetura. E lá em novembro eles recebem o livro, né, já impresso, uma cerimônia exclusiva para todos os participantes do escritório. Então, o anuário, como eu falei, é a sexta edição, muito importante, ele vem se consolidando cada ano que passa. A gente também está finalizando, já finalizamos e estamos agora em fase de entrega, né, da Conexão Roca, que pelo segundo ano consecutivo faz essa campanha dentro do grupo, onde a gente leva os profissionais aí para uma imersão na fábrica, para alguns passeios culturais, mas sempre, né, junto com a Elevato, né, uma coisa que eu escuto bastante e faz contextualizar tudo que eu estou dizendo aqui, é os profissionais nos falarem, nossa, a gente ganha viagem, a gente ganha imersão, mas com a Elevato é diferente. Por quê? Porque a Elevato está junto, né? Então, não é só uma viagem, uma experiência, é estar junto, é viver dentro da loja, dentro do escritório, mas fora também, viver aventuras e outras imersões juntos, né? E aí a gente começa aí já julho com 2 campanhas fortíssimas, né? E para quem souber usar essa ferramenta como deve ser utilizada, é um canhão aí de aproximação, um canhão de gatilho, de falar, de ter conversa com o profissional. Visita a Casa Dexco interno, né, que é uma campanha que a gente está entregando para os nossos colaboradores, nossos vendedores, aí tem uns 9, 10, 11 pessoas indo, né, para a Casa Dexco em São Paulo, pela primeira vez, eu acredito, né, Lu, se não me engano, é a primeira vez que o nosso time de vendas está indo para a Casa Dexco através de uma campanha interna. Uma grande oportunidade de conhecer um espaço muito bonito de São Paulo. Muito incrível. E é uma baita oportunidade mesmo. Quem souber usar dessa oportunidade, né, com certeza vai colher frutos. Não é só uma visita. É uma visita num baita showroom, onde você vai fotografar, onde você vai viver design de outra forma, né? Então aí a gente está entregando essa visita da Casa Dex de forma interna dos nossos colaboradores. E aí a gente retoma aqui para falar sobre a visita à Casa Dexco São Paulo para os arquitetos, né, de Santa Catarina. Então a gente tem essa campanha exclusiva para as 4 lojas de Santa Catarina estarem visitando aí com seus profissionais ganhadores a Casa Dexco em São Paulo. E o nosso, né, como é que eu vou falar? A nossa cerejinha do bolo, que eu estou muito feliz de organizar isso. A gente está cuidando de cada detalhe, desde de tudo, gente, de tudo. É muito especial mesmo. É a primeira vez que a gente vai estar levando os nossos profissionais para Inhotim, que é um museu a céu aberto lá em Minas Gerais. Então, assim, é muito especial, tá? É uma campanha que vai de 1 de julho a 31 de agosto, ela tem 2 meses de duração. É uma baita oportunidade de, como eu falei, conversar com o profissional, mandar a campanha, tá acompanhando ali os números dele, ligar, você tá perto, esse mês você tá longe, falta 3 na sua frente. São vários argumentos que você pode estar em contato com o profissional para que, de fato, essa campanha venha te render frutos. Então, você que é vendedor, atrás da meta, atrás dos números, é uma baita oportunidade, tá? E quem sabe esse Vivências Edição Arte, né? É para Inhotim não vire o nosso balonismo, né? A gente já deixou de fazer o balonismo, vamos agora entrar com esse outro mote tão especial, né? Que seria a arte lá em Minas Gerais. Também é a primeira vez que eu, Cláudia, dentro da empresa, a gente está fazendo a campanha para a Belgotex para os profissionais que é a visita de fábrica. Ver que eu estou aqui falando quantas coisas, né, que a empresa faz, quantas ferramentas que a empresa está disponibilizando, né? E essa aqui é mais uma. A campanha da Belgotex ela vai ser direcionada para 10 profissionais que mais ficarem em Belgotex até 31 de agosto. Ver que o período já está mais curto, né? Agora tem todo esse mês, tem todo o mês que vem para estar com esses gatilhos conversando com os profissionais e ranqueando eles, colocarem eles para trazer esses volumes de venda para dentro da Elevato, né? Para dentro dos orçamentos.
E aí, eu não poderia deixar de falar aqui sobre um assunto que é extremamente importante, acho que já foi falado aqui em alguns momentos, né? Mas eu, como a pessoa do marketing, uma das pessoas de marketing, não podia deixar de falar. É o aniversário da empresa, né? O aniversário da empresa, ele já faz parte do calendário dos nossos clientes, né? E o que eu quero dizer com isso? A gente tem alguns momentos do ano que são já predestinados a acontecer campanhas, ações de marketing no mercado, no varejo. Por exemplo, Black Days, né, Black Friday. Então, para o nosso consumidor, para o nosso cliente, ele já enxerga, como a Elevato há muitos anos já trabalha com campanha de aniversário Elevato, ele já enxerga que dentro do setembro, a Elevato vai fazer algo diferente, algo especial. Então, a gente tem ali várias campanhas que a gente faz para todos os públicos, a gente pensa em seleção de produtos, a gente pensa em descontos, em parcelamentos. Mas o que é mais importante dentro desse universo, da expectativa do cliente, é ele já saber que setembro tem algo especial. Então, é como a Black Friday, ele sabe que setembro, se ele está ali pertinho de construir ou reformar, setembro ele sabe que vai ter algo especial. Então, o que é o nosso trabalho de marketing? É levar esse cliente até a loja. Quem que transforma essa visita do cliente na loja em venda é o nosso time comercial. Então, esse momento que é o emplacamento de gols, assim, onde o time comercial tem que estar preparado, tem que estar indo atrás, tem que correr para poder marcar, fazer os gols, né? A gente bota a bola, a gente ajuda a botar a bola na frente do gol e o time comercial é que chuta. Então, esse momento do setembro é um momento muito especial, onde a gente conta aí com o apoio e a colaboração de todo mundo. É um momento que eu não vou ficar me aprofundando nesse assunto, porque eu acredito que já os meus antecessores aqui de live já devam ter comentado bastante. Mas, de forma de marketing e comercial, eu queria trazer isso. A gente vai estar com tudo, como sempre, no setembro, para auxiliar vocês. E aí, falando ainda de Clubier, eu trago aqui só uma reflexão, né, Marcos e Lu? Será que o simples ele está sendo bem feito? Hoje a gente falou aqui de vários investimentos grandes mesmo, porque custa caro levar o pessoal para Inhotim, custa caro levar para a fábrica, custa, bastante custo. Mas o que não custa nada reais, será que ele está sendo bem feito? Será que a gente está levantando para abrir a porta para o nosso cliente entrar? Será que a gente está, como diz lá na NRF, celebrando o nosso cliente entrar na loja? Será que a gente está oferecendo aquele café? A gente está se preocupando em dar um suporte depois para o arquiteto? Será que o arquiteto, quando ele manda o briefing dele para o orçamento, a gente está olhando se tudo aquilo ali está realmente se encaixando, se não tem algo errado, que vai dar um problema depois? Será que a gente está mostrando para o nosso profissional parceiro tudo que tem de novidade na loja? Será que a gente está conversando com os nossos parceiros durante o dia para mandar foto da novidade que chegou? Será que o básico ele está sendo bem feito? Será que relacionamento ele é realmente complexo, né, de uma forma que o básico ele não vai suprir as necessidades, né, do nosso parceiro? Ou será que a gente está deixando de fazer o básico? Então, essa é a minha reflexão aqui que eu trago para vocês, né, junto com esses outros insights. Receber o cliente, abrir a porta para ele entrar, conectando com ele, indo além de comprar, de vender, escutando mais o nosso cliente, oferecendo o melhor para ele, entendendo realmente qual é a necessidade que ele tem, resolvendo problemas. Resolver problemas é uma coisa muito interessante. Resolver problema é uma oportunidade. Você resolve o problema de alguém, você está gerando uma oportunidade de ficar marcado na vida daquela pessoa e ela saber que pode contar com você para qualquer coisa. Será que isso tudo está sendo bem feito? Será que a gente não está esquecendo de fazer só o básico? Como eu falei para vocês, né, de abrir a porta, deixar ele falar, compreender ele, atuar realmente como parceiro, e isso tudo se tornar indispensável, né? E aí, quando se torna indispensável, eu acredito que você ganhe qualquer orçamento de qualquer concorrente, porque você é indispensável para aquela obra, para aquele cliente. E o que vai fazer com que esse profissional nunca queira ser atendido por outra loja é isso, né, gente? Então, falando ainda um pouquinho aqui de Clubier, e já me colocando aqui no final, é uma grande novidade que eu estou tendo o maior prazer em participar.
presente da empresa, né, tanto para os profissionais quanto para o nosso público. E eu me sinto prestigiada e presenteada também de comandar aqui, junto com o nosso time aqui de comunicação e marketing, podcast, videocast Jeito de Casa. Então, essa é uma baita oportunidade também. Tem alguns gerentes, alguns vendedores que já estão aproveitando essa oportunidade para convidar os seus parceiros para participar. Eu estava comentando aqui que antes eu tinha que ir atrás do parceiro, hoje eu já não preciso mais, eu tenho uma lista de espera de clientes, parceiros, já aguardando para participar do próximo, e do próximo, e do próximo. Então, o Jeito de Casa é isso, é uma conversa, é ouvir as histórias das pessoas, é dividir essas conexões, a expertise delas com o nosso público. Então, esse aqui são os meus recados de hoje, agradeço por não ter me estendido muito. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado por essa clareza, né, no que diz respeito a uma chuva, né, de campanhas, ações para a gente fortalecer o nosso relacionamento, né? Mas a base está em realmente entendermos que o Clube é relacionamento, não é sobre a RT, não é sobre alguma outra ação específica, é para a gente fortalecer o relacionamento com aquele profissional que a gente não quer perder e que é muito importante no nosso resultado final da companhia, né? E por falar em resultado, agora a gente vai ouvir um pouco mais de quem compra, de quem distribui, de quem busca os melhores produtos para a Elevato, para também contribuir num diferencial competitivo, né? Vários produtos de valores agregados, tem novidade aqui, então eu vou receber a Luiziana agora para trazer um contexto de compras, né? E essa visão em relação ao resultado. Lu, muito bom dia. Bom dia, pessoal. É um prazer sempre estar aqui conversando com vocês, na presença aqui da Cláudia, Marcos, né, que estão sempre dividindo com a gente esse projeto, né, e essa ideia maravilhosa que a gente tem, que a gente passa, assim, a maior parte do tempo trabalhando na retaguarda, né, e essa retaguarda é para quê? Para justamente ajudar vocês a vender, né, ajudar vocês a ter produto, a ter condição e a ter variedade para poder atender todo esse grupo, essa cadeia que a Cláudia mencionou, né, na nossa conversa aqui com ela, onde a gente busca o relacionamento. Então, em cima disso, ali o nosso departamento de compras, assim como todos os outros, passa o tempo todo atrás desse objetivo para poder atender vocês. Então, as ideias que a gente busca, né, e os produtos que a gente busca são sempre para agregar venda ou aumentar a nossa especificação de algum produto. Então, esse ano a gente já começou, já está divulgado para vocês, né, a teto, né, que é um material de PVC como o piso vinílico, mas para teto, né. Então, a gente já está trabalhando isso nesse trimestre aí, já temos venda acontecendo, já está especificado em algumas lojas. Então, assim, hoje só para abrir para todo mundo e vá atrás, se você não tem informação, já é um produto que está agregando venda no nosso portfólio. Essa é uma novidade, né? Vai estar entrando nos próximos dias, né? Que é a Flasa Design. O que é a Flasa Design? É aquecedores de alto padrão, aquecedores de toalha de alto padrão. Então, se vocês podem ver, a foto está aparecendo ali, Marcos, tá? Então, é aquele que está na parede com as toalhinhas ali penduradas. Ele é um design totalmente diferente, é a chapa que aquece. Em breve vocês vão ter treinamento, vocês vão ter tabela de preços e mostruários, tá? Então, só a gente aproveitou hoje, como a gente está falando do trimestre passado e para o próximo trimestre, esse já é uma novidade nossa para o próximo trimestre, né? Aqui vale reforçar, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, com a nossa nova loja agora, que é a loja de tintas, do Acaba Obra, ali do ladinho da Matriz. Uma das decisões também vem em cima dessa fusão que aconteceu, dessa compra, né? Que aconteceu, onde as duas maiores fabricantes de tintas do mercado se uniram. A gente sempre trabalhou com o Souvenir, né? É o nosso carro-chefe, e a Sherwin-Williams é uma marca fortíssima, uma marca internacional, e que hoje também vai fazer parte do nosso portfólio, já está com algum produto ali no Acaba Obra, e todos vocês podem conhecer também esse portfólio e trabalhar com ele. Então, hoje agregamos as duas marcas, agregamos as duas linhas de produto e aumentamos o nosso portfólio para poder atender as lojas que trabalham com tintas. Essa frase, né, é bem impactante, né? Compras escolhe o caminho, a loja transforma em experiência e o vendedor faz acontecer. É quando estratégia, exposição e atitude se conectam com o produto, vira resultado. Gente, isso é a pura verdade. Não adianta a gente realmente comprar, especificar, conhecer ali, se vocês na ponta também não tiverem essa informação.
Então, a gente passa a maior parte do tempo também preocupado em como chegar até vocês essas informações e o quanto vocês conseguem utilizar essa informação para o dia a dia de vocês. Então, também está aberto a sugestões, se vocês tiverem sugestão de como isso ajuda, né, para vocês, o que é uma atividade que seja diferente, uma proposta diferente, nós estamos abertos a receber e gostaríamos muito que tivesse uma chuva de informações e de pedidos para que a gente pudesse ajudar nessa venda. Falando um pouquinho de resultado, né, a gente teve no trimestre, que é abril, maio e junho, né, a gente teve um crescimento de vendas, isso foi muito bom. Porém, se a gente olhar o quadro, a gente vai ver que a gente está tendo uma queda na margem de contribuição e uma queda na margem bruta, né? Então, isso é preocupante, vamos dizer assim, mas está na nossa mão poder trabalhar e reverter isso. Como que a gente reverte isso? Trabalhando as marcas exclusivas, as marcas diferenciadas e nós, em compras, fazendo as melhores negociações e buscando no fornecedor as melhores condições. Então, juntos, com todas as mãos reunidas, a gente pode reverter isso e vamos ver se na próxima conversa do Conecta a gente consegue trazer um resultado melhor para principalmente a margem. E trabalhar melhor essa parte que eu sei que a gente vai ter também, acho que um grupo que vai falar sobre a parte das marcas exclusivas, né? Então aí o pessoal vai falar mais diretamente dessas marcas e dos objetivos dela. Mas olha aqui, a gente lembrar e reforçar que nossa principal arma para trabalhar e reverter essa questão da margem é com a ajuda de vocês na especificação, na negociação e principalmente na especificação dessas marcas exclusivas. Aqui a gente mostra um pouquinho bem o número, né, aqui na margem de contribuição, na coluna ali, onde houve a queda. No segundo trimestre do ano, a gente já teve um pouquinho mais alto que o primeiro trimestre, mas no geral a gente ainda está em queda. Então a gente traz aqui para que vocês possam ter consciência disso, trabalhar isso de forma bem prática na loja durante o dia a dia. E nos consultar e pedir ajuda quando precisar. Entrando numa das nossas ferramentas principais, né, hoje com relação ao vendedor, a gente não tem muita campanha externa, apesar de muitas ações com os arquitetos e muitos vendedores acabam se envolvendo nessa ação também, mas a gente tem a ferramenta do ganha-ganha, que hoje já premiou muitos colegas, já melhorou muitas remunerações, né? Então aqui a gente traz nossos 20 vendedores do trimestre, né? Começando ali pelo Leno, na ponta da fila, o Guilherme, o Juliano, o Kleber, o Rodrigo Borges, a Cristina da Silva e o Gentil fazem parte dos 7 primeiros ali. Aí depois a gente tem ali a próxima sequência, vai até a Elia Magna e vai até os 20 que vai até a Iris ali. Então, parabéns aos nossos colegas que entendem o projeto, entendem a ferramenta, buscam o resultado. Nós já estamos com uma campanha ativa agora nesse mês de julho, bem recheada, bem importante, com bastante marca, né, Marcos, que faz com que a gente consiga avançar muito nesse projeto. E agora, nessa tela aqui, a gente consegue mostrar realmente o resultado. Ó, nós já tivemos no segundo trimestre, um resultado de 4.334.000 de venda, né? Em premiações distribuídas de R$ 72.698. Gente, isso é bastante. Isso engorda o caixinha de todos os colegas que participaram. Rende mais, né, na poupança. Rende mais que poupança, exatamente. Aí ali, a colaboração, né, a participação das primeiras 10 lojas, né? Então temos a Nilo, Garopaba, a Matriz, Xangri-Lá, Novo Hamburgo, Venceslau, Moinhos, Vendas Competitivas, Gravataí e São Leopoldo. Então qualquer uma das lojas pode estar dentro desse quadro, desde que foque nos produtos, se interesse, especifique e trabalhe aquele mix ali que a gente está trabalhando no mês. E, indo já para o final, eu queria reforçar com vocês quais são os princípios, quando a empresa criou o Ganha-Ganha, né, que é uma ferramenta importantíssima, quais foram os princípios que a gente usou e veio isso da diretoria, do próprio pessoal da inovação, né? Premiar nossa equipe comercial, né? Já que a gente não permite campanhas externas, cabe a nós fazer essa premiação e canalizar isso de forma construtiva para a empresa e para vocês. Então, o primeiro objetivo é premiar a equipe comercial, melhorar os salários, aumentar a rentabilidade de vocês. Segundo é criar cultura de marcas e produtos novos. Então, às vezes, a gente traz uma marca diferente que não é o nosso core, mas é importante que ela fique enraizada na lembrança de vocês. E aí a gente bota ela dentro do ganha-ganha para que vocês possam, então, se interessar por aquilo ali de forma remunerada,
mas também entender que aquilo ali é um produto, é uma marca que a empresa está investindo, que a empresa está querendo trabalhar, e vocês são as nossas ferramentas também para ajudar nisso. E nada que como trazer para dentro do ganha-ganha esse projeto também, esse objetivo. Agregar valor ao negócio, né? Então, assim, a gente também quer que sejam os produtos de maior rentabilidade, os produtos que dão mais resultado para vocês e para nós, tanto que tem produtos que a comissão é 2% e eles vão para o ganha-ganha aumentando essa comissão. Então, isso é para reforçar que a gente quer que esses produtos também estejam na cultura de vocês. E também o quarto princípio é trabalhar a venda de produtos com mais dificuldade de venda. E junto disso também tem saldos e pontas, onde a remuneração de vocês, a gente já teve experiências durante esses 2 anos aí de projeto, onde produtos também entram foi 1 ano, verdade, em maio fez 1 ano. A gente entra com o projeto de querer vender esses produtos e remunerar vocês também pela ajuda que vocês dão com relação a isso. Acho que é isso, Marquinhos, Marcos, para isso, nesse momento. Então, agradeço a oportunidade, gente, vamos embora lá, que nós temos aí 6 meses para correr atrás, reverter alguns números ali, mas fazer um bom resultado e o bom trabalho que a Elevato está acostumada a fazer nesse mercado. Né? Essa visão ela já fica para o semestre, né? Já não é para o próximo trimestre, né? A gente viu muitas ações, muitos resultados aqui, a gente vê o crescimento em faturamento, a oportunidade de melhoria na margem, né? E também a questão do ganha-ganha, quando a gente fala da premiação do trimestre, já foi muito grande, mas se olharmos para um ano, foram mais de R$300 mil em premiação, é muito dinheiro no bolso, além do salário e das comissões em dia que o Arcione nos garante, né? Eu vou virar vendedor, deve ter alguma vaga ali disponível, sei lá. A gente dá um jeitinho, né, Cláudia? Mas muito bom, obrigado, Lu, obrigado, Cláudia. Vale reforçar, né? Isso veio aqui agora, eu vi muita informação útil no dia a dia e que talvez a gente esteja perdido. Existe um local precioso, centralizado, com todas as informações ditas aqui. Portal Elevato, fique por dentro. Todas as campanhas do Clube, do marketing, do ganha-ganha, novos fornecedores, novos produtos, atualização de preço, tudo em um único local. Portal Elevato, através do Fique por Dentro, tá uma maravilha para você realmente ficar por dentro de tudo e não perder nada disso, não ver só a cada 3 meses. Aqui é só um reforço para que você esteja na mesma página junto com a gente. Por isso, muito obrigado. Agora a gente vai para o próximo bloco. Dando sequência, então, a mais um fórum do Elevato Conecta, neste momento vamos falar sobre novos negócios. Para isso, estou com a Gabriela Zenevic, de Marcas Exclusivas, a Carol, da Wellness Shop, e o Eduardo, da Reveste Casa. Gabi, nos traz aí um pouco sobre como foi o trimestre e os nossos próximos passos em Marcas Exclusivas. Bom dia, então, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho das marcas exclusivas. Esse trimestre, nós finalizamos todo o treinamento presencial das marcas exclusivas. Eu tenho a plena consciência que toda a nossa equipe comercial sabe agora o quão importante são as marcas exclusivas para fortalecer a saúde do nosso negócio e seus benefícios, rentabilidade, comissão dobrada e fugir da guerra de preços com a concorrência. Também, no mês de maio, nós tivemos o ganha-ganha, né, que impulsionou muito as vendas das marcas exclusivas, gerando, né, o recorde de venda no ano, no mês de maio. Nós também conseguimos bater o share de 7% de marcas exclusivas em toda a venda do Grupo Elevato e o nosso objetivo a curto prazo é chegar em 10% desse share e eu tenho certeza que a gente ainda vai conseguir esse ano. No trimestre, nós crescemos 19,6% com relação a 2025 e nossas principais marcas que levaram a esse crescimento foi a Vivace, Dax e Enovate. Muita atenção no Monte Lupo, que foi a nossa única marca que nós tivemos um decréscimo. Mas para ajudar vocês a melhorar esse resultado do Monte Lupo, nós já começamos com as ações de trocar o novo showroom da Monte Lupo. Foi autorizado pela diretoria a troca em todas as lojas do Grupo Elevato. Para um showroom, né, com muito mais design, muito mais bonito, muito mais leve e muito mais prático. Também
começamos com a ação de ampliar o showroom da Dax, criando mais espaços e presença da marca nas lojas. E é muito importante, gente, que a gente lembre, né, que todo esse investimento das marcas exclusivas são 100% os custos da Elevato. Então, é fundamental que toda loja que está ganhando esses investimentos, né, tenha o compromisso, né, com a sua equipe em valorizar, apresentar as nossas marcas e criar um resultado, né, perante todo esse investimento que nós estamos fazendo. As novidades do trimestre também aumentou o portfólio da Montelupo para 3 novas cores, que é a Vernazza, Terra Nova e Alaska. Vernazza e Alaska colados, Terra Nova clicada. Também nós trouxemos um novo kit sanitário, que foi muito pedido pela equipe comercial, um preço muito competitivo. Já está esse novo kit em 8 lojas para a gente fazer o teste. E também já está em estoque disponível o conversor do kit, né, que mesmo que a gente pegue obras com base do col na parede, agora a gente consegue também colocar os acabamentos da Dax. E as lojas que mais venderam, um super obrigado: Nilo, Matriz, Passo Fundo, Xangri-Lá, Novo Hamburgo, Venceslau, Moinhos, Garopaba, Gravataí, São Leopoldo. Um super obrigada da diretoria, por vocês confiarem, né, e especificarem as nossas marcas. E aos meus 10 vendedores aí, Alexa, Alexandro, Marcos, Rodrigo, Jonas, Daiane, Andréia, Miren, Guilherme, Cristina, um super obrigado por confiarem no nosso trabalho e deixar a Elevato mais rentável ainda. Obrigada. Muito obrigado, Gabi. Que privilégio poder ver o crescimento das nossas marcas exclusivas, uma estratégia que a empresa acredita, tem investido tanto que a gente tem uma pessoa dedicada trabalhando nisso. Isso é fruto da estratégia, do alinhamento e, claro, do engajamento dos nossos colegas do time de vendas. Parabéns para todo mundo. E vamos olhar para o próximo negócio agora. A gente vai convidar a Carol para nos trazer um pouco sobre os movimentos e até mesmo compartilhar sobre os avanços da Wellness Shop. Carol, seja bem-vinda. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, hoje, para compartilhar que entre janeiro e junho de 2026, a gente alcançou um crescimento de 33% em relação ao ano anterior. Isso é só fruto de um trabalho em equipe e da confiança de todos os nossos clientes. E um dos destaques do ano é o programa Ganha-Ganha, que ele vem tornando um destaque na valorização às indicações da Wellness Shop. Então, a gente acredita que quando crescemos juntos, todos ganham. Então, a floresta toda vai ganhar. A gente conta com a indicação de todos vocês, com a parceria de cada um, para que a gente continue expandindo a Wellness cada vez mais. Nosso objetivo é que cada parceiro enxergue a Wellness como foco de bem-estar. Então, quando o cliente pensar em banheiras, em spas, em produtos de Wellness, ele pense na Wellness Shop. Também, a gente está preparando uma importante novidade, né, no ano de 2026. Em breve, a gente vai lançar um novo site, novas cores. Então, a Wellness ela vem se desenvolvendo cada vez mais e a gente vai dar início a um momento que é um novo estudo de marca, né? E que a gente quer ser referência, a gente quer ser exclusivo dos produtos de bem-estar. E é isso que nós queremos, então, exclusividade, um atendimento diferenciado, oferecer aos clientes uma jornada única em cada visita ao Wellness Shop. Então, muito obrigada a todos e eu conto com todos vocês para que a Wellness cresça cada dia mais. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado a todos os colegas que contribuíram através do ganha-ganha para que a gente pudesse ter esse crescimento que a Carol trouxe no acumulado durante o primeiro trimestre também e o segundo trimestre. Isso é muito importante porque a Wellness Shop não esteve aqui no Fórum de Novos Negócios no outro, mas hoje está presente, representada aqui pela Carol. Carol, obrigado pelo tempo, pela dedicação, parabéns pelos resultados. E eu também conto com o time para que a gente possa crescer mais com essa marca dentro do Grupo Elevato.
Dando sequência, então, para finalizar o Fórum de Novos Negócios, a gente tem diversos avanços, diversos movimentos, inclusive com tecnologia, na Reveste Casa. Para isso, o Eduardo está aqui para contar um pouquinho mais. Dudu, tudo contigo. Bom dia a todos, então. Muito obrigado, Marquinhos, pelo convite. Quando a gente fala de Reveste, a gente fala toda hora de mudança, né? Nesses primeiros 6 meses, nós olhamos para a Reveste Casa como crescimento. E quando a gente fala sobre crescimento, ele exige controle. E na Reveste Casa, muitas questões que os vendedores vinham nos trazendo era sobre ter controle sobre solicitações. E hoje, no portal, nós temos 100% de controle. No portal novo, nós temos 100% de controle sobre as solicitações pelos vendedores, né? E a gente estava tendo um problema dentro da estrutural da empresa, da Reveste Casa, que era ter um controle também sobre as obras. E hoje nós temos 100% também sobre um controle de obras concluídas, iniciadas e feitas e agendadas no prazo determinado por nossos instaladores. Quando nós falamos também de controle, nós falamos sobre controle financeiro. Na Reveste Casa, nós tentamos estruturar também de uma maneira mais ampla e transparente para os nossos vendedores, onde eles vão conseguir acompanhar também sobre os pagamentos das obras e o andamento dela 100% transparente, né? A Reveste Casa, ela vem trabalhando para ter uma qualidade e atendimento melhor para os nossos vendedores. Nós entendemos hoje que nossa frente é o nosso comercial, e sempre entendemos isso, é a transparência para que o vendedor possa ter um andamento da obra, ter uma qualidade de atendimento e informações sempre na palma da mão. Então, hoje o portal novo da Reveste Casa, ele vem focado nisso. Então, nesse primeiro trimestre, Marcos, nós trabalhamos diretamente em entregar 100% a transparência no nosso vendedor. Nosso RP está sendo pensado e estruturado para crescer. Papéis e responsabilidades são mais claros dentro do nosso sistema, comunicação mais direta para vocês e um foco em resultado e não retrabalho. Estamos fazendo e pensando tudo isso para crescermos junto com vocês, Grupo Elevato. Contamos com vocês e todas as indicações são sempre bem-vindas na Reveste Casa. Muito obrigado, Eduardo. Que especial poder ver esse crescimento e essa digitalização da Reveste Casa, que anteriormente, para quem está entrando agora no grupo, vale lembrar que era COSEP. Revisamos o posicionamento de marca, novas tecnologias, novas frentes de estruturação, desde atendimento até processo de instalação, e a gente tem visto bastante eficiência nessa unidade do Grupo Elevato, né? Então, o engajamento, fortalecemos as pessoas, seja nossos colegas aí de vendas, a operação administrativa e até mesmo o time da Reveste Casa. Com o posicionamento, direcionamos o negócio, né? A gente está vendo esse posicionamento novo que está por surgir aí da Wellness, né? E com eficiência transformamos a estratégia em resultado. Isso a gente viu muito lá em marcas exclusivas. Com essa visão, vamos agora falar com a nossa diretoria. E agora, para encerrar essa primeira parte da manhã, eu recebo aqui nosso diretor comercial, Edevando Esquenato, para falar um pouco sobre o mercado, sobre os nossos clientes e ações práticas para garantirmos os nossos resultados. Edevando, muito bom dia. Oh, que maravilha estar aqui com vocês, né, nessa live, a segunda live do ano, né? E poder compartilhar um pouquinho com vocês da ideia e da visão que a gente tem. A gente sabe que o nosso mercado está cada vez mais competitivo, né? E aonde que a gente pode ganhar esse jogo, né, com esse mercado que trabalha muito a questão de preço em relação das grandes redes que a gente trabalha. Em primeiro lugar, a gente começa a ganhar o nosso jogo com a questão do treinamento das nossas pessoas. E onde a gente está incansável nesse processo, né? Praticamente toda semana, todo dia, nós temos treinamento buscando a qualificação das nossas equipes de venda, né? Principalmente com a questão de conhecimento de produto. Por quê? Eu vejo que o consumidor hoje, quando ele chega dentro de uma das nossas lojas, ele busca um determinado produto e ele já vem com aquele produto esquematizado na cabeça, ele já sabe todas as opções que tem, ele já sabe as características técnicas desse produto, né? Ele sabe onde pode utilizar e onde não.
Então, o nosso cliente, ele é um cliente que é muito esclarecido, né? É um cliente diferente, muitas vezes ele não compra por impulso, né? Tem toda uma programação aí que a gente precisa prestar muita atenção quanto a isso. E aí entender esse cliente, ter o feedback dele do que ele está pensando, qual é o sonho dele para realizar a o bem-estar da família dele e dos amigos. Posso convidar os amigos para participar da casa dele, é fundamental. E aí nós muitas vezes cometemos um erro que a gente está aí falando na frente do cliente. A gente precisa, em primeiro lugar, ouvi-lo, tanto o cliente quanto o nosso especificador, que é o nosso parceiro arquiteto. E também trabalhar muito forte a questão dos nossos produtos exclusivos. Por quê? Porque a gente foge da concorrência, né? Nem sempre a concorrência vai ter os mesmos produtos nossos. Os nossos produtos, eles são praticamente personalizados. Olha o que nós temos aqui de Terme, de Dax, enfim. Nós temos um monte de marcas que são nossas, Argamassa, por exemplo, Inovate, enfim, que fogem da concorrência. Então, se nós pegarmos como concorrente um vendedor menos esclarecido, ele não vai saber o que é Inovate. Ele não vai saber que argumento vai ter para contrapartir, né, ou argumentar contra a nossa marca de argamassa, por exemplo. Ele não sabe o que é uma Terme, né? Nós sabemos. O nosso cliente sabe que quando ele está dentro da Elevato, ele está comprando um produto com qualidade, né? E o atendimento personalizado, ele é fundamental nesse negócio. A gente saber encantar o cliente nesse momento é fantástico. Nós temos aquelas questões de segundos para poder transmitir para o nosso cliente a nossa segurança, né? E nós trabalhamos com produtos de alta qualidade, conforme eu falei há pouco, é onde a gente tem a dupla garantia, né? Tanto a garantia de fábrica quanto a garantia da Elevato. E o nosso presidente sempre diz, né, que a gente não deixa nenhum cliente com problema, né? Nós somos proibidos, né, Írio, deixar um cliente com problema. Nós temos que resolver a situação dele, independente, muitas vezes, se somos culpados sim ou não. E essa transparência a gente precisa deixar para o nosso cliente. Outro ponto importante é o atendimento relacionado ao especificador, né? Conhecer o perfil do especificador, isso é fundamental. Hoje nós temos dentro do nosso portal e aberto para qualquer um dos nossos vendedores, para qualquer um dos nossos gestores, uma dinâmica em termos de recência de arquiteto. Então a gente sabe o que o arquiteto X compra, o que ele especifica, como ele especifica, que tipo de produto que ele gosta de atender o cliente dele. Então esse atendimento muitas vezes ele fica bastante repetitivo, né? Se eu conhecer o meu arquiteto, eu sei que quando eu for atender ele, né, eu sei quais os produtos que ele gosta. E aí eu consigo, através das nossas marcas, focar nos produtos que eu quero que ele especifique. Eu preciso ter o reconhecimento desse arquiteto, eu preciso ter a certeza de que ele vai confiar em mim para que eu possa informar, que eu possa sugerir produtos para ele. Nem sempre é possível, mas é um caminho. Quando tem um relacionamento com o nosso profissional, a gente pode conseguir. E na grande maioria, os nossos arquitetos, eles não estão focados na questão da RT, né? A gente se preocupa muito com o percentual de RT que a empresa X, a empresa Y paga para o nosso profissional. O arquiteto quer, na realidade, ele quer alguém que seja parceiro dele e que compartilhe com ele os problemas e as dificuldades que tem no decorrer de uma obra. Então, é um atendimento rápido, é um retorno rápido, é uma resolução de uma situação com muita rapidez, é quando ele solicita um contato por WhatsApp ou por e-mail, que esse contato ele seja feito com muita rapidez, né? É entender que esse retorno para o arquiteto ele é fundamental, porque ele não está trabalhando só em um negócio,
ele está terminando o negócio X e já está começando o Y e Z, né? Então tem várias coisas que já está rodando, que já está na cabeça dele, né? Que aquele projeto é o próximo passo para ele. Então o vendedor ele precisa ser parceiro do profissional, ele precisa ser parceiro do arquiteto, para que ele não pense em trocar, né? Que esse casamento ele seja muito duradouro. Quando ele for pensar em especificar um produto que a Elevato trabalha, e hoje nós trabalhamos com muita coisa, né, Marcos? A gente tem que ser o primeiro plano. Nós precisamos ser lembrado em primeira instância, ter a referência para esse arquiteto, para esse profissional. Estamos isentos de problema? Não, não estamos. Cometemos falhas? Sim, cometemos. Mas a gente está sempre disponível em ajudá-lo. E isso que tem que estar em mente do nosso time de venda é um fator fundamental para a gente ganhar esse jogo, né, da concorrência de preço, ganhar o jogo da concorrência de mercado. E um dos pontos que é fundamental e que a gente está esquecendo é trabalhar muito a questão do nosso transporte, do nosso frete personalizado, né? A grande maioria do nosso transporte é entregue dentro da casa do cliente. Temos algumas lojas... Um argumento de venda isso Um argumento também, né? de venda forte isso. É que muitas vezes as pessoas, e nós mesmos, né, como comercial, às vezes a gente não fala isso. A gente transfere essa ideia como preço, como custo para o cliente. E não, nós temos que transferir como um serviço, como um valor, como um benefício, né, para o cliente. E aí ele não vai questionar muito a questão de relação de preço. Recentemente tivemos a movimentação na gestão da Elevato Guaíba, né? Onde a Sabina vai ganhar um apoio. Se quiser comentar alguma coisa em cima desse movimento, né? A empresa gerando oportunidades, trazendo uma aproximação, fortalecendo relacionamentos, melhorando o clima organizacional. Então, a nossa loja de Guaíba ela teve uma mudança, né? A partir de dia 1º. O David, que era o nosso gestor lá do cassino, passou um tempo com o Pacheco em Camaquã, ele vem para auxiliar a gente na loja de Guaíba. A gente precisa fazer performar a loja de Guaíba. É um mercado que a gente acredita, e acredita muito. Eu sei que a concorrência ali ela é diferente, o mercado ali ele é diferente, como em cada cidade onde nós temos loja, nós temos uma concorrência, a gente tem um jeito do cliente especificar e procurar produtos diferentes. Temos um trabalho árduo ali, a gente não pode trabalhar somente com a questão de especificador. Hoje o nosso foco e a nossa maior parte da nossa venda está baseada no especificador, né? Mas ali é um pouquinho diferente. A gente precisa buscar um mercado diferente, buscar mais CNPJ, buscar uma parceria com a comunidade, buscar uma amplitude maior na região para a gente conseguir performar. E com a chegada do David, ele é especialista nisso, por isso que ele está aí, né? Ele tem uma facilidade para isso e ele gosta disso, né? Ele gosta de fazer essas coisas, de fazer esse trabalho. E junto com a Sabrina, nesse primeiro momento, tenho certeza que nós vamos ter um ganho muito forte ali. Precisamos mudar o nosso estágio aí, né, de crescimento, de agressividade. Eu tenho certeza que com a equipe, e com a Sabrina, e com o David agora, nós vamos ter sucesso aí pela frente. Isso. Antes de finalizar aqui, então, vou devolver para o Ed, que o Ed vai compartilhar aí mais situações e alguns assuntos comerciais e até mesmo institucionais para você que está nos assistindo. Então, ainda mais alguma sugestão que eu daria, onde a gente vai continuar ganhando esse jogo, é a questão de nós criarmos a cultura de metas particulares, metas individuais. Sugiro que cada vendedor faça a sua meta, né? Olhe a sua meta diária. Por exemplo, uma meta de visitar um arquiteto, de buscar um novo segmento, de fazer um contato diferente com um cliente que eu nunca atendi, de vender e sugerir um produto que nós temos em estoque. Agora nós temos a Caba Obra Tintas,
Nós temos um mix de pintura muito grande, invejável aí pela concorrência, né? A quantidade de produtos que nós temos, principalmente do segmento de tinta, Souvenir, né? E Sherwin Williams agora chegando também na nossa marca, que hoje faz parte do grande grupo aí da Souvenir, enfim. A gente tem preço, a gente tem estoque, a gente tem condição de pagamento, principalmente no quesito de tintas, né, Írio? Nenhuma loja trabalha na condição de pagamento que a Elevato pode fazer. Então, explorem isso. Além do mais, conhecer, se preparem para o atendimento, conheçam o que a gente tem em estoque, vejam os produtos que deixam uma margem maior, consequentemente a negociação ela pode ser diferente. E eu sempre digo para a maioria das pessoas, e quem está me ouvindo já ouviu falar isso de mim, com certeza, né, de que todo dia eu preciso entrar na loja com o olhar de cliente. Eu tenho que cuidar da minha loja. Cada vendedor, cada colaborador da Elevato tem a sua própria loja. Eu preciso valorizar ela. E uma loja ela só tem crescimento, ela só consegue expandir no momento que essa loja ela te dá retorno. Então, seja o teu próprio retorno. Valorize o teu trabalho, né? Você fica muitas vezes um tempão o nosso gerente, o nosso vendedor atendendo um cliente, atendendo um profissional, e depois a gente não dá aquele continuidade no atendimento, aquela cobrança em questão de manutenção de orçamento, de negociação de orçamento, né? Desconto a gente não dá, a gente negocia, né? Aquele arredondamento de valores ali que a gente, vou arredondar para tanto, no final vai fazer uma baita de uma diferença. E a gente ser um pouquinho mais rápido que o concorrente. A gente não pode ser mais lento que o concorrente, a gente tem que ser mais rápido. A gente precisa agilizar os processos nossos e entender o mercado de maneira diferente. Por isso eu também preciso saber como e que forma o mercado trabalha. Eu preciso conhecer os produtos que o meu concorrente trabalha. Para quê? Para que eu não coloque na minha especificação, que eu fuja deles, né? No momento que eu colocar vários produtos e alguns exclusivos ou vários exclusivos dentro de um orçamento, vai ficar muito difícil para a concorrência competir com a gente e baixar o preço em relação ao nosso orçamento. Então, seja mais rápido, no mínimo igual ao seu concorrente. Muito obrigado, Edi. Muito obrigado pela sua audiência, você também. Concluímos a nossa primeira parte nesta manhã. Nosso próximo encontro para falar sobre direção, visão e estratégia, junto com o nosso presidente Írio Piva e o nosso diretor Arthur Piva, é agora às 11h40 da manhã, aqui mesmo no YouTube.